Nós queremos falar sobre uma passagem, na verdade, duas passagens dentro das Sagradas Escrituras. Você sabe que existem muitas coisas que às vezes dependem da nossa iniciativa para que o Senhor Deus opere positivamente. Outras ocasiões não precisa de absolutamente nada. Deus, ele é, lógico que sempre foi, sempre será autossuficiente para realizar. Mas tem coisas que precisam da nossa iniciativa. Por exemplo, é impossível nós como cristãos termos uma vida de conformidade com aquilo com os princípios da palavra de Deus, se nós não tivermos a iniciativa de buscarmos em Deus essa força, essa condição através da oração. É impossível nós crescermos no conhecimento se nós não buscarmos esse conhecimento através daquilo que a Bíblia nos mostra, aquilo que a Bíblia nos revela. É impossível. Então, muitas coisas são necessárias à nossa ação para sermos abençoados. E eu quero pedir a você que, por favor, você abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 11, numa passagem muito conhecida, 11, versículo de número 39. Só a parte A aí do versículo, onde diz assim: tirem a pedra, disse ele. Aí, ok? 11, 38, a parte A do versículo. Tirem a pedra, disse ele. Agora eu quero que você vá um pouquinho mais adiante, no capítulo 20 de João. Está escrito assim, versículo 1. Hoje nós estamos recebendo também a presença do Pedro Otávio, né? Filho do nosso irmão Leandro, da nossa querida irmã ali. Primeira vez que ele está vindo na igreja. Está com quantos meses ele, Leandro? 2 meses? 2 meses. Que Deus abençoe o Pedro Otávio em nome de Jesus. Quero também dizer aos irmãos que desde sexta-feira, enquanto eu orava na parte da manhã, Deus me incomodou e eu fui trazendo à minha memória os casais que eu conheço de nome, né? E eu fui fazendo uma lista dos nomes dos casais: Mateus, Letícia, né? Pedro, Celinha, Orlando, Eva, e a Lília, o Israel, o Zezão e a irmã Bete. E eu escrevi 89 nomes, 89 casais. E na sexta-feira, quando eu cheguei aqui, eu vi outras pessoas que eu não consegui lembrar de todos, logicamente. E eu acrescentei mais 10 ou 12 casais que estavam aqui na sexta-feira. Hoje pela manhã, vendo outros irmãos, nós acrescentamos mais uns 12 ou 13 casais. E agora aqui, né, eu estou vendo casais aqui que eu, no momento, não me lembrei, né? E eu gostaria que você, antes de você sair, né, que você desse o nome aqui para mim colocar você e a sua esposa, você e seu esposo, no caderno da oração, em nome de Jesus, né? Não dá para a gente lembrar de todos, né, irmãos? Lembrei de cento e poucas pessoas, foram 89, 169 pessoas, 168, né? Não foi muito simples, né? E às vezes eu escrevia assim, fulano, e eu não sabia o nome do cônjuge, ou irmã tal, eu não sabia o nome, né? E quando eu cheguei aqui de manhã, eu perguntei para como é que é teu nome e tal.
e está lá no caderno da oração. Eu gostaria de colocar o nome do seu também, da sua esposa, ou do seu esposo. Mesmo que às vezes eu me confunda e coloque repetido, mas depois eu vou fazer vou acrescentar e vou tirar o que eu pus a mais, acrescentar o que eu não pus, para a gente poder orar. Igual lá, a Grace e o esposo dela, não me lembro de ter colocado o nome de vocês. Estou muito sincero, né? O casal atrás de vocês também ali, aquele irmão também, não sei exatamente o nome dele, que é a esposa dele, né? A Márcia e o Luizinho eu coloquei o nome, o Val da Regiane eu coloquei o nome. O irmão lá, Evandro, também não coloquei o nome, não deu, né? Mas então tem nomes a serem acrescentados lá. O nosso irmão que mora lá na Limeira ali, também, né? Casal, irmãos nossos há muitos anos, né? Também não coloquei. Os demais, aqui eu creio que já, né? A gente colocou lá em nome de Jesus. Amém? Só para avisar os irmãos a respeito disso, né? Temos um bom número de nomes e isso Deus me incomodou, amado irmão. Deus me incomodou devido a certas situações em que os casais estão enfrentando, estão vivendo, né? Situações não fáceis, situações difíceis, né? E que tem se deparado, e às vezes isso tem afetado muito a convivência, afetado muito. E eu quero dizer uma coisa bem clara para você: Satanás, ele não se incomoda com as pessoas que estão no mundo, não, que estão fazendo a vontade dele, porque a hora que ele quiser, ele passa o rodo e acaba com tudo. A hora que ele quiser, ele faz isso. Mas nós que somos servos de Deus, a guerra dele é contra a igreja. A guerra dele, ele não consegue de maneira alguma atingir o Senhor, é impossível, impossível. Mas então, ele quer vingar do Senhor na vida daqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, naqueles que foram salvos pelo Senhor, naqueles que são testemunhas do Senhor, sabe? São testemunhas do Senhor. Então a guerra dele é essa aí, querer acabar com o seu testemunho de família, querer acabar o seu testemunho de casamento, querer acabar, anular, sabe? Jogar você no estado de humilhação, de vergonha. Entendeu? Então, a gente tem que orar muito. E a gente tem que buscar a presença de Deus, principalmente nesses dias que nós estamos atravessando, porque as armadilhas que ele tem feito não são poucas, são muitas. E nós precisamos estar atentos, buscando a presença de Deus em oração e usar os princípios bíblicos contra os ataques dele. Você veja bem, quando ele tentou Jesus, o que Jesus fez? Jesus usou a palavra de Deus contra ele. Usou como espada, como escudo e como espada. Então nós temos também, e ele estava lá no deserto em oração, 40 dias de jejum e oração, né? Estava lá. Então lá ele foi tentado, lá, né? Então, amado, nós somos na presença do Senhor, devemos ter muito cuidado com a nossa vida conjugal. Sabe? Muito cuidado. Não dá nenhuma brecha, porque o inimigo ele não precisa muita coisa para iniciar as atividades malignas. Um pouquinho de brecha só um pouquinho. E ele vai ali martelando ali, vai martelando ali, vai martelando ali, vai martelando ali, né? Vai martelando ali para poder então levar a pessoa à destruição, acabar com o testemunho de casamento dela. Acabar com o testemunho de família dela. Amém? Então, por favor, abre aí. Nós já lemos aqui o versículo 11, capítulo 11, versículo 31, diz assim, 39, diz, tirem a pedra, disse ele. Agora no capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Amém? São duas ressurreições e nós queremos falar sobre elas, assim, fazendo uma associação entre as duas. Você sabe, irmãos, que é impossível nesse corpo que nós temos
E era impossível também, no corpo terreno que Jesus tinha, ele estar em vários lugares ao mesmo tempo. E também ele não tinha condições de atravessar paredes ou de atravessar, não tinha, era uma barreira, o corpo dele era uma barreira para isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, né? E a Bíblia nos fala que as portas e as janelas estavam todas fechadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. E aí Jesus entra, eles não sabem por onde o Senhor chegou. Ele não sabe se o Senhor chegou pela porta, a porta não foi aberta, não sabe se chegou por meio da parede, não sabe se chegou, não sabe, não diz. A Bíblia apenas diz que ele apareceu no meio deles. E por que aconteceu isso? Porque ele já não estava mais a um corpo sujeito ao tempo. Não estava mais, estava num corpo glorificado. Estava num corpo ressurreto. E a outra manifestação que nós queremos falar, depois nós vamos chegar a continuar nessa primeira, a outra que nós queremos falar foi da preocupação que o Senhor teve em manifestar a glória dele, não a todo mundo, não a todas as pessoas, mas sim àquelas pessoas que se tornariam testemunhas dele, aquelas pessoas que levariam adiante os milagres, as bênçãos que essas pessoas estariam recebendo, elas seriam testemunhas, como por exemplo, aquele cego de nascença que o Senhor Jesus Cristo o curou, né? Aquele homem, logicamente, talvez ele tivesse ouvido falar de Jesus, talvez, mas esse homem, ele foi alvo de uma bênção especial do Senhor na vida dele. E essa bênção que o Senhor realizou na vida dele, de curá-lo da cegueira de nascença, né? Foi para testemunhar aos judeus, principalmente aos fariseus e aquela polícia sacerdotal que viviam procurando Jesus, que viviam atrás de Jesus, que estavam sempre prontas e querendo pegar Jesus em alguma falha e em alguma falta. Jesus Cristo mandou aquele homem se lavar no tanque de Siloé, levaram aquele homem até o tanque, ele lavou os olhos e ele passou a enxergar. Ele não tinha visto Jesus, não tinha visto. E na sequência houve aquela manifestação, aquela propaganda do milagre que Jesus Cristo havia feito, que o milagre que Jesus Cristo havia realizado. Não que o Senhor Jesus Cristo havia dito para ele: olha, conte para todo mundo o que eu fiz, conte para todo mundo o que você recebeu. O Senhor não disse isso, mas era uma coisa inevitável. Não tinha como a pessoa não proclamar isso, não tinha como, até porque ele era uma personagem conhecidíssima. E logo, aqueles que o conheciam como cego, agora não sabiam explicar como é que ele estava enxergando. Então, ele tinha que explicar o que havia acontecido, o que havia sucedido. E, consequentemente, esses fariseus vieram atrás dele e vieram para questioná-lo. E chegaram, logicamente, acusando Jesus com uma narrativa: você tem que dar glória a Deus, porque isso que você recebeu, mas você era cego de verdade? Dá glória a Deus, porque aquele homem é um pecador, acusando Jesus de ser um pecador. O que o cego disse? Olha, se ele é pecador, eu não sei, eu não conheço ele, não convivo com ele, nem o vejo, nem sei quem ele é. Uma única coisa eu sei: eu era cego e agora estou enxergando. Então é um testemunho. Então, amado irmão, e veja bem uma coisa, naquela época também, ainda Jesus se refere a algumas coisas do Antigo Testamento,
A viúva de Serepta, a viúva... a Bíblia nos fala, irmão, que foram curas específicas, né? No Novo Testamento a mesma coisa. O Senhor não saía fazendo uma autopropaganda, venham aqui que eu vou curar vocês, e Ele não fazia isso, mas a presença dele era um chamariz para as pessoas que tinham dificuldade, as pessoas enfermas e doentes, e aqueles que por ele eram curados, eles não ficavam de boca fechada. Era uma boa notícia, e a boa notícia você não tem que afogá-la dentro de si. A boa notícia você tem que expor, você tem que falar, você tem que dizer: eu era cego sim, mas agora estou enxergando, agora eu vejo. Então, irmão, logicamente, eu quero falar com você a respeito da ressurreição de Lázaro, mas é evidente que os 3 anos e meio de ministério de Jesus, não foi somente Lázaro que morreu naquele dia, outras pessoas morreram também naquele dia, mas o Senhor fez um milagre extraordinário na vida de Lázaro. Havia outros tantos cegos, mas o Senhor não andou chamando o cego, vem todos cegos. Não, milagres que Ele realizou, milagres que Ele fez naquelas vidas que se apresentaram a Ele, ou Ele foi levado, assim como Ele foi levado lá na casa do centurião: eu não sou digno de que tu entres na minha casa, envia uma palavra, e meu servo será sarado, e verdadeiramente o foi. Esse episódio, amado irmão, esse acontecimento, Jesus estava lá em Jerusalém, né? E se deu em Betânia, e muitas coisas sucedeu e aconteceu em Betânia, muitas coisas. E eu creio que uma das principais foi essa, né? De repente, o amigo de Jesus, chamado Lázaro, se adoeceu. E no ele adoecer, não houve uma preocupação urgente ali, né? Uma doença qualquer, nada acontece de repente gravemente, né? Tudo tem o seu princípio, tudo tem o seu início, tudo tem o seu começo. E quando nós não descobrimos a coisa no começo, quando nós não as tratamos no começo, a tendência dela não é desaparecer, a tendência dela é ir se agravando. Se nós não combatermos aquilo, aquilo vai se agravando. Assim também é no relacionamento dos casais, né? Acontece alguma coisa, apenas para lembrar você que a tua luta não é contra a tua esposa, que a tua luta não é contra o teu marido. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra o nosso próximo. A nossa luta é contra os principados. Então a guerra nossa, ela é vencida nas regiões celestiais, através da oração e através da ação que nos é cabível. Através da ação que nos é cabível. Ora, quantos de nós, em determinado momento da vida, do casamento, da família, acontece alguma coisa, e a gente logo pensa assim numa dificuldade, logo pensa: eu não dá mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais, né? E aí você faz uma enumeração de tantas coisas negativas que você tem vivido e que teu esposo ou tua esposa tem proporcionado a você, coisas negativas, muitas coisas, e você vai fazendo isso, vai relacionando isso, e isso vai enchendo o teu coração, vai enchendo a tua mente, vai enchendo a tua vida, vai te enchendo. E num dado momento você explode. Pá! E a explosão vem numa decisão. E às vezes a decisão que se toma explosivamente, geralmente não é uma decisão sábia. Vejam bem. Quando o Senhor Jesus Cristo com seus discípulos estavam navegando, e Ele estava junto com seus discípulos, e tudo estava indo bem, tudo estava numa calma grandiosa, maravilhosa, magnífica, mas nem toda a navegação permaneceu assim. Nem toda a navegação.
O casamento é algo proporcionado, é da vontade de Deus. A união é algo de Deus. Deus uniu. E Ele não uniu pessoas perfeitas. Ele uniu pessoas, cada uma com seus defeitos e cada uma com as suas virtudes também. Cada uma com as suas virtudes. E quanto mais você focar nas coisas negativas do seu cônjuge, menos incentivo você vai ter para permanecer casado. Menos incentivo você vai ter. Menos incentivo você vai ter. Quando você não conseguir enxergar mais nenhuma coisa boa, nada, e olha que se tem defeito, tem virtude também. Se tem erro, tem acerto também. E às vezes o nosso querer tomar decisão é focado somente nos erros, nas falhas. E geralmente é na falha do próximo, na falha do cônjuge, não nas suas próprias. Eles estavam navegando e tudo estava bem. Quem dera se todos os casamentos fossem como nos primeiros dias de lua de mel. Quem dera, hein? Quem dera, não? Quem dera se todos os casamentos permanecessem tranquilos como são nos primeiros dias de lua de mel. Quem dera, quem dera. Mas todos nós temos ciências que não é assim. Pelo menos se nós não temos ciência de princípio, nós vamos ter na continuidade do casamento, porque as tribulações, as dificuldades, elas vão aparecendo, elas vão surgindo. E às vezes elas vão crescendo. E se a gente quiser fugir delas, a gente pode fugir. Quando eles estavam no barco com Jesus, e que de repente, a tempestade insurge ali, de repente, talvez, esses 12 homens com que Jesus estava, muito embora Jesus estando com ele no barco, talvez muitos deles pensaram assim, quer saber de uma coisa, eu vou pular desse barco aqui, esse barco vai virar, isso aqui vai se arrebentar todinho, eu vou sair fora. Eles eram pescadores, pessoas que logicamente sabiam nadar. Às vezes é isso que nós pensamos, irmão. Nós estamos no barco, Jesus está conosco, porque o barco foi Ele que mandou a gente entrar. No casamento é um conselho do Senhor. Se você não consegue ficar solteiro, então case-se. Case. Mas Ele nunca disse para nós, o teu casamento será uma maravilha, só porque você é cristão, o teu casamento será uma pétala de rosa permanente. Não vai ter nenhum tipo de espinho, não vai ter nenhum tipo de adversidade, não vai ter nenhum tipo de dificuldade, não vai tudo, porque Jesus está junto com vocês. Não vai haver nenhum tipo de tempestade na sua vida. Mas eu não vejo isso sendo prometido por Deus. Eu vejo Ele dizendo assim que nós iríamos enfrentar muitas aflições. E olha, nós como cristãos enfrentamos os mais diversos tipos de aflições, principalmente no relacionamento, principalmente na família. Surgem muitas das aflições surgem devido às mais diversas necessidades. As mais diversas necessidades. E quando veio a tempestade, talvez muitos deles falaram, quer saber uma coisa, deixa eu sair fora desse barco aqui. Poxa, eu achei que o casamento fosse diferente. Eu achei que eu ia viver com meu cônjuge assim, bela e mansamente, todo dia no beijinho, todo dia numa intimidade, nada iria interferir, ia ser tudo assim maravilhosamente, né? Você se iludiu. Porque a tempestade da vida nos ensina a lidar com ela. E quando a gente tem a ousadia de aconselhar, é porque a gente já passou por muitas delas. É porque a gente venceu elas.
ou as venceu. Então, nosso Senhor Jesus Cristo estava lá em Jerusalém. O menino Lázaro, eu não sei se ele talvez era o mais novo das irmãs. Lázaro, ele estava doente, adoeceu, né? E não fala da família dele, de pai e mãe, talvez não os tinha, né? Mas fala assim do cuidado que as irmãs tinham com ele. Talvez ele fosse o filho caçula. Então essa preocupação, ela vai se agravando, porque Lázaro vai adoecendo e não há melhora aparente. E pelo que nos parece, eles eram pessoas que tinham um pouco de posses. Então, os recursos que eles tinham os fez ou buscar médico, pessoas que viessem tratar dele, mas ele não melhorou. E quando elas perceberam que não havia como encontrar solução, então elas iam buscar o consolo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Chama o Senhor e ele está lá em Jerusalém. E chamam o Senhor e o Senhor está lá em Jerusalém. E quando o Senhor vem, o que ele não faz com pressa alguma, ele, ao receber a notícia, vou correr lá, socorrer o meu amigo. Ele não fez isso não. Ele ficou mais 2 dias lá onde ele estava. Ele não ia chegar, porque Lázaro estava enfermo. Haveria uma manifestação de glória muito maior do que curar ele enquanto enfermo. Deus haveria de realizar em nós um testemunho enorme, e a glória de Deus haveria de se manifestar de uma maneira esplendorosa, maravilhosa e gloriosa. Por isso ele ficou mais 2 dias lá. Talvez eu, ou você, ou a Maria, ou a Marta, as irmãs, ou alguém pensou assim, poxa, mas não é tão não demora tanto vir de Jerusalém aqui. Por que ele não vem? O que está acontecendo? Por que ele não está ouvindo, ouvindo o nosso pedido? Por que ele não está ouvindo o nosso clamor? Por que ele não vem nos socorrer? Não é assim que você pensa às vezes? É ou não é? É assim que a gente pensa às vezes. A manifestação do Senhor é sempre mais gloriosa. E o tempo de Deus é sempre o tempo mais acertado e mais propício. Mais acertado. Mas ele vem. E quando ele vem, ele já sabe que Lázaro está morto. Já sabe que Lázaro havia falecido. E quando ele chega, ele vai ter um diálogo com Marta. Interessante, irmão. Porque quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta continuou fazendo seus afazeres lá, né? E Maria que sentou nos pés dele e ficou ouvindo. Marta não, Marta estava muito ligada com os afazeres. Mas na hora da urgência, foi Marta que foi atrás. Na hora da necessidade real, quando Marta e Maria souberam que Jesus estava chegando, Maria ficou na casa. E Marta não. Marta se levantou e foi ao encontro do Senhor. E ela chegou, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Se Jesus estivesse lá enquanto Lázaro estava vivo, a glória da manifestação de Deus seria uma. Mas ele estando lá com Lázaro morto, a glória da manifestação do Senhor é outra bem maior, bem mais poderosa, bem mais grandiosa. Era um poder que o Senhor Deus haveria de mostrar através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, realizando um enorme milagre, que ali tinha um simbolismo a respeito do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja.
Então, irmão, o que acontece? Há um diálogo entre eles e Jesus então pergunta para ela: onde é que vocês o colocaram? Foram até o sepulcro. E quando eles chegam ali, o Senhor vê uma comoção social. Muita gente estava perto do túmulo, porque os judeus, quando alguém morre, eles não ficam velando a pessoa. Eles vão chorar no túmulo, mas não fica para 24 horas, 48 horas, não fica. Eles vão chorar no túmulo. Né? Então, estavam à beira do túmulo muita gente chorando, muita gente lamentando, sentindo aquela dor, sentindo aquela situação, porque aquela família era muito querida. Aquela família era muito querida, muito querida. E eu já ouvi alguém dizer o seguinte: se você quiser saber se a pessoa que morreu era uma pessoa benquista, era uma pessoa amada, vê o tanto de gente que vai no velório ou no sepultamento. Então, meus irmãos, quando ele pergunta para ela, ela levou e ela apontou. Havia uma grande pedra à frente do sepulcro. Uma pedra que, logicamente, assim como o morto foi colocado lá dentro, aquela pedra também havia sido colocada por uma interferência humana. Mas Jesus estava ali para realizar um enorme milagre, um grande milagre. Mas para realizar esse grande milagre, estava sendo necessário a intervenção humana também. E essa intervenção, o Senhor Jesus Cristo disse qual era? Tire a pedra daí da frente. Tire a pedra da frente. E Marta, ela ficou relutante, logicamente. Já fazia 4 dias que o rapaz... E ela expressou, já é de 4 dias, e não está cheirando bem. Não está cheirando bem. Amado, às vezes existem muitas situações que a gente esconde lá no fundo do nosso coração. Às vezes existem muitas situações que a gente não quer pronunciar, não quer falar com ninguém, não quer dizer nada com ninguém, né? Não quer falar absolutamente nada com ninguém. Mas as pessoas que precisam de ajuda, e não é uma nem duas, eu creio que todos nós sempre precisaremos da ajuda de um ou do outro, elas não podem deixar as coisas ocultas, escondidas. Não tem como. Elas têm que tirar a pedra da frente, têm que remover o obstáculo, aquilo que é para mim fazer, que é para mim ter ação, o Senhor não vai ter por mim. Aquilo que é para Ele fazer, Ele não vai esperar que você faça por Ele. Não vai esperar. Então tem muitas coisas que têm solução em Deus, mas que precisa da nossa ação. Da nossa ação. Conversei um dia desses com uma pessoa, fiquei horrorizada, porque alguém, um profissional, está fazendo um serviço para ela, encostou na casa dela, encostou na vida dela. O cara vai trabalhar quando quiser, faz o horário que quiser, cobrou 13 mil do serviço, ela já pagou 22 na empreitada, e o serviço não terminou, não acabou ainda. E ela falou: eu preciso que Deus tenha uma solução. Eu falei: minha filha, a solução Deus já te apresentou, já mostrou quem é a pessoa, manda embora. É você que tem que tomar ação. É você. É você que tem que agir. Você está vendo que está tudo errado, você quer que Deus desça aqui e fala: vai embora daqui, não quero mais que você trabalhe aqui. É isso que você está querendo? Então, às vezes, a necessidade da nossa ação. Já pedi a Deus, já falei com Deus, mas preciso da minha ação.
Marta tinha falado com Jesus, foi até o sepulcro, mas estava sendo necessária a ação dela. E ela disse assim, já faz tanto tempo que está aí, já não tem... arranque a pedra daí, Jesus. Entra lá, arranque o morto de lá, faça tudo. Não. Ela então teve que remover o obstáculo. Se alguma coisa não está bem no seu relacionamento, se alguma coisa não está bem na tua casa, se alguma coisa... Às vezes a gente quer que o Senhor intervenha, mas a gente não quer remover as pedras que estão fechando a passagem da bênção. Sabe? A gente não quer, às vezes, remover aquela pedra. Às vezes o orgulho nosso, a gente acha, né, que a gente tem assim a gente acha que tudo é o próximo, tudo é o próximo. Mas veja bem uma coisa. Aí o homem vem, ele tira o seu casaco, irmã missionária, ele vem e tira o casaco dele, cinge-se de uma toalha, né? Pega uma bacia de lavar, põe os 12 sentados, o único sem pecado lavando os pés de 12 pecadores, e um deles haveria de traí-lo. Lavou o pé de todos eles. Lavou o pé. Ele que devia ter os pés lavados, né? Mas ele lavou o pé. Quer dizer, quando Pedro pergunta para ele assim, Senhor, quando o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? Aí o Senhor vai falar, Pedro, você está achando que você está sendo generoso? Não te digo para você 7 vezes não, mas se o teu irmão pecar contra você, você perdoe 7 vezes, num dia ele fala, 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, melhor dizendo. Amém? Então, ele vai lavar os pés daquelas pessoas todas. E às vezes a gente acha que ele está errado, ela está errado. E a gente fica, ele está errado, ela está errado, ele está errado, ela está errado, ele está errado, ela está errado. E aquilo vai. E às vezes a pessoa toma decisão nas acusações. Toma decisão apontando o dedo, acusando. O nosso relacionamento não está bem por tua causa, porque você é assim, porque você é desse jeito, porque você faz isso, porque você deixa de fazer isso, e lá não tem jeito de continuar. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito de ir em frente. A pedra, e a pessoa quer que Deus abençoe, mas a pessoa ela não faz nada para remover a pedra. Não faz nada. Não faz nada para tirar a pedra. Nada. Mas louvado seja Deus que o Senhor insistiu com ela. Já falei para você, Marta. Você quer saber de uma coisa, irmão? Eu fiquei curioso, porque Jesus disse para ela assim, já te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí eu fui procurar onde é que Jesus falou isso para Marta e não achei. Jesus claramente registrado, Jesus não disse isso para ela diretamente, mas o Senhor com certeza havia dito, porque repetiu. E talvez, num diálogo que ele teve com Maria, que Marta apareceu, ou numa conversa que ele teve com Maria e ela ouviu, ou ele, quem sabe, jogou uma palavra assim para Marta ouvir, porque Marta haveria de necessitar desta palavra posteriormente, e esse posterior havia chegado agora, nesse momento, porque às vezes você recebe uma palavra do Senhor há tempos atrás,
E aquela palavra que você recebe não é para aquele dia, não é para aquela hora, mas é para datas vindouras, para tempos vindouros. E quando Marta remove aquela pedra, irmão, ou manda que ela fosse removida, abriu-se então o canal da bênção. Aquilo que cheirava mal não vai cheirar mais mal. Aquilo que estava morto vai reviver. Aquilo que estava amarrado, preso, vai ser liberto. E muitas vezes, irmão, assim está o nosso relacionamento. Está morto, está amarrado, está cheirando mal. Briga, contenda, discussão, acusações, pé do ouvido. Está morto. Aí o Senhor fala assim: tira do sentimento do teu coração que está fazendo com que essa coisa permaneça morto, que eu vou te vivificar. Eu vou dar uma nova vida, eu vou trazer um novo relacionamento para vocês. É bom ou não é? Sim ou não? É bom ou não é? Sim ou não? Eu acho que não é não, porque todo mundo quietinho. Está todo mundo quietinho porque está vindo com tudo, né? A luva está tá encaixando certinho, hein? A luva está certa. Tá não? Tá ou não tá? Tá, não é? Pois então, irmão, a pedra precisa ser removida, senão não há um milagre. Glória a Deus. Agora, interessante, irmãos, é que nos versículos subsequentes, exatamente no capítulo de número 20, nós vemos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você, quando Maria Madalena e outras irmãs correram lá no sepulcro no domingo pela manhã, e elas não foram lá na esperança de ver Jesus ressuscitado, ao contrário, elas foram lá para chorar a morte do Senhor, e elas também não foram lá levando especiarias para perfumar, porque ninguém iria tirar a porta da frente do sepulcro de Jesus. Os guardas estavam lá para manter aquilo fechado. Então, quando ela chega lá, amado irmão, a pedra está removida, mas eu pergunto para você, você acha que para Jesus ressuscitar a pedra tinha que ter sido removida? Hã? Você acha que para ele ressuscitar a pedra tinha que ser removida? Não, não. E na verdade ela não foi removida para ele ressuscitar. A pedra foi removida, né? A pedra foi tirada para que aquelas irmãs tivessem um testemunho de que Jesus não estava lá, havia ressuscitado. Havia ressuscitado. Foi por isso que quando eles estavam todos fechados lá, trancados lá, todas as portas, janelas, tudo fechada, e ele aparece no meio deles, para dar prova da sua ressurreição. Ele precisava ter feito isso, não precisava se. Quando Maria Madalena e as outras viram lá e não ouviram, a pedra estava removida e logicamente a sepultura não era lá profundo, era na beira, na rocha. E quando elas bateram o olho, ele não estava lá. Não estava lá. Então elas saíram anunciando, dizendo, até porque nos outros evangelhos, nos diz que elas se encontraram com Jesus, confundiram-no como um jardineiro, né? E ele se revelou a elas.
e elas foram contar para eles. Mas qual foi a reação deles? De acreditar? Não. De acreditar? Não. Não. Eles não acreditaram. Pedro e João foram lá averiguar, constataram que não tinha o corpo de Jesus lá. Quando voltaram, temos o testemunho dos dois lá, caminho de Emaús, quando Jesus está vivo, ressuscitado, conversa com eles. Elas foram no sepulcro com as irmãs lá, falaram que viram ele, conversaram, mas nós não vimos. Nós não vimos. Agora preste atenção. Você acha, querido irmão, você acha que eles foram chamados bem-aventurados porque creram em Jesus por vê-lo ressuscitado? Não foram chamados de bem-aventurados. Chamados de bem-aventurados somos nós. Somos nós que não vimos ele ressuscitado, ele não apareceu diante de nós, não disse assim, olha aqui porque sou eu, olha as minhas mãos. Não, não. Jesus mesmo disse, mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, mas acreditou. Então nós, amados, somos chamados de mais bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus, mas nós acreditamos na ressurreição dele, porque as mulheres disseram, acreditamos na ressurreição dele, principalmente porque ele afirmou que haveria de ressuscitar, haveria de vencer a morte. Nós acreditamos na ressurreição dele, porque os demais apóstolos, posterior a isso, deram a própria vida em defesa desta verdade, de que Jesus ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a igreja dele, e que nenhuma pedra, nenhum sepulcro pode ser construído de pedras de granito, pode ser o que for, mas no momento adequado, no momento certo, o Senhor chamará a igreja dele, até aquela que morreu e aquela que estiver viva, o Senhor chamará. Sepulcro algum, porta do inferno nenhuma prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Igreja que não é Pedro, viu? Não é Pedro não, viu? A igreja não é edificada sobre Pedro nenhum, é edificada sobre Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Só Ele. Então, a porta do inferno, o Hades, a sepultura, não irá prevalecer sobre a sua vida, porque ela não prevaleceu sobre aquele que morreu, venceu a morte, ressuscitou e prometeu. E eu não preciso ver para crer, eu creio porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro, e a promessa dEle é para mim e para cada um de nós. Se estivermos mortos, a porta do sepulcro, a porta do Hades, a porta da sepultura não prevalecerá contra nós, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo e somos edificados sobre Ele. Ele é a pedra angular, Ele é a pessoa principal, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Mestre, é o nosso Redentor. Amém? Então, olha, amado, nosso Senhor Jesus Cristo, há algo que depende tão somente dele, que foi a sua própria ressurreição. Mas, na nossa vida, na nossa convivência, coisa que Ele quer operar, coisa que Ele quer fazer, coisa que Ele quer fazer acontecer na nossa vida, precisa da nossa iniciativa, quando coisas dependem de nós. Amém? Glória a Deus.